Nos próximos capítulos de Quem Ama, Cuida, a vida dos personagens se complica ainda mais quando decisões extremas são tomadas em nome de sentimentos, interesses e disputas familiares. Para tentar salvar Pedro de um problema cada vez mais grave, Adriana toma uma atitude dolorosa e definitiva. Ela termina seu relacionamento com o advogado. Em uma conversa carregada de emoção, ela afirma que não o ama mais, mesmo que isso esteja longe da verdade. O objetivo, no entanto, é claro: afastá-lo do centro das tensões que podem colocá-lo em risco. Sozinha, Adriana passa a lidar com o peso da decisão, consciente de que está sacrificando a própria felicidade para proteger alguém que considera importante. Enquanto isso, Pilar dá mais um passo ousado em sua trajetória de invasões e conflitos. Sem qualquer aviso ou constrangimento, ela se instala na casa de Arthur, como se tivesse direito ao espaço. A presença inesperada da jovem causa desconforto imediato e acende uma série de reações contrárias. Ulisses e Silvana, indignados com a situação, se recusam a aceitar que Pilar simplesmente assuma o controle do imóvel como se fosse sua nova moradia, e começam a questionar até onde ela pretende ir com suas atitudes. Paralelamente, Ademir continua manipulando os acontecimentos nos bastidores. Preocupado em proteger seus próprios interesses, ele orienta Tom a negar qualquer envolvimento com o suposto suborno que teria ocorrido. A estratégia é clara: criar uma narrativa de inocência e evitar que o escândalo se torne ainda maior. Tom, pressionado e confuso, se vê no centro de uma situação delicada, onde qualquer palavra pode comprometer seu futuro. Enquanto isso, Helenice não consegue ignorar suas suspeitas em relação a Tom. Convencida de que há algo errado, ela decide agir por conta própria e procura Pedro para compartilhar suas desconfianças. A conversa entre os dois abre espaço para novas revelações, e Helenice dá um passo decisivo ao conseguir enviar o extrato da conta bancária de Tom. O documento traz uma prova importante: um depósito feito por Ademir na conta do marido, reforçando ainda mais a ideia de que existe uma ligação suspeita entre os dois. Em meio a essas revelações, Bruna também vive seus próprios dilemas emocionais. Em uma conversa com Gilda, ela admite que ainda guarda esperanças de reatar com Pedro. Apesar de tudo o que aconteceu, Bruna não conseguiu apagar completamente seus sentimentos e acredita que ainda pode haver uma chance de reconciliação. Gilda, no entanto, observa a situação com cautela, ciente de que os caminhos de Pedro estão cada vez mais envolvidos em conflitos e segredos difíceis de resolver. No ambiente mais tenso da trama, Adriana precisa lidar com sua nova realidade. Ao conversar com Jandira, ela deixa claro que não quer se envolver em problemas dentro do universo das detentas. Mesmo estando fragilizada emocionalmente, Adriana tenta manter uma postura firme, evitando conflitos que possam piorar ainda mais sua situação. Do outro lado, Pilar demonstra que não está disposta a recuar. Em uma tentativa de atingir Arthur de forma mais profunda, ela começa a colocar em dúvida a filiação de Tiago. Sua intenção é clara: tirar o jovem da linha de herança e enfraquecer a posição de Arthur dentro da disputa familiar. A estratégia de Pilar provoca tensão e insegurança, já que levanta suspeitas que podem ter consequências irreversíveis. Enquanto isso, Helenice segue firme em sua investigação e encontra em Pedro alguém disposto a ouvir suas descobertas. A prova enviada pode mudar completamente o rumo da história, colocando em risco alianças e revelando segredos que muitos tentavam esconder. Para completar o clima de tensão, Adriana ainda precisa lidar com uma abordagem inesperada de Zene. A situação a deixa em alerta, reforçando a sensação de que está cercada por ameaças e instabilidades por todos os lados. Cada personagem, à sua maneira, parece preso em uma teia de decisões difíceis, onde amor, traição e interesses pessoais se misturam de forma explosiva, prometendo novos conflitos e reviravoltas nos próximos acontecimentos. Depois de perder importantes batalhas na justiça e ver vários de seus planos fracassarem, Pilar não demonstrará qualquer intenção de desistir. Muito pelo contrário. Determinada a assumir o controle absoluto do patrimônio da família Brandão, ela passará a mirar diretamente em Tiago, considerado por ela o último grande obstáculo entre seus interesses e a herança milionária. A situação deixará Silvana extremamente preocupada. A mãe do rapaz perceberá que a rival está preparando uma nova ofensiva e temerá que o filho seja vítima de mais uma das inúmeras armações que já marcaram a trajetória de Pilar. Conhecendo a capacidade da inimiga de manipular situações e pessoas para alcançar seus objetivos, Silvana decidirá agir antes que seja tarde demais. Tudo começará após a condenação de Adriana. Com a filha fora do jogo e sem qualquer possibilidade de administrar os bens deixados por Arthur, Pilar se verá obrigada a reformular sua estratégia. Durante algum tempo, ela acreditou que poderia recuperar espaço dentro da família, aproveitando o enfraquecimento dos adversários. No entanto,
uma decisão judicial inesperada mudará completamente seus planos. Tiago será oficialmente reconhecido como uma das figuras centrais no processo de inventário da fortuna. Além disso, ele assumirá responsabilidades importantes relacionadas à administração dos bens deixados por Arthur. A notícia cairá como uma bomba sobre Pilar. Para muitos, a escolha parecerá perfeitamente natural. Afinal, Tiago representa legalmente seu pai, Belmiro, falecido antes de Arthur. Como Belmiro era irmão do empresário, a legislação garante que seu descendente ocupe sua posição no processo sucessório. Dessa forma, o jovem passa a ter direitos legítimos sobre a herança, além de voz ativa nas decisões envolvendo o patrimônio da família. Mas Pilar não aceitará a situação em silêncio. Ao saber que Tiago ganhou ainda mais relevância dentro do inventário, ela terá uma reação explosiva. Em conversas reservadas, começará a afirmar que existe algo estranho na história do rapaz. Pouco a pouco, passará a espalhar dúvidas sobre sua verdadeira origem, levantando suspeitas que ninguém jamais havia cogitado. Inicialmente, muitos acreditarão que se trata apenas de mais uma provocação da vilã. Porém, Pilar irá além. Ela começará a pressionar advogados, familiares e pessoas próximas ao caso para defender a realização de um exame de DNA. Segundo sua versão, seria necessário comprovar definitivamente que Tiago possui ligação biológica com os Brandão. Caso contrário, na visão dela, seus direitos sobre a herança deveriam ser revistos. A proposta causará indignação em diversos membros da família. Tiago ficará profundamente abalado ao descobrir o que está acontecendo. Acostumado a enfrentar os ataques de Pilar, ele tentará demonstrar firmeza, mas não conseguirá esconder a revolta diante da situação. Para o jovem, a iniciativa representa mais uma tentativa cruel de desestabilizá-lo emocionalmente. Silvana, por sua vez, ficará ainda mais apreensiva. Ela conhece perfeitamente a forma como Pilar atua. Em diversas ocasiões, a vilã conseguiu transformar pequenas suspeitas em grandes escândalos, manipulando informações e criando conflitos onde antes não existiam problemas. Por isso, a mãe de Tiago compreenderá rapidamente que a questão vai muito além de um simples exame. Na opinião dela, o verdadeiro objetivo da rival é desgastar a imagem do rapaz perante a justiça e perante a própria família. Temendo consequências imprevisíveis, Silvana decidirá procurar ajuda especializada. Sem comentar nada com Pilar, ela marcará uma reunião com um advogado experiente em direito sucessório para entender exatamente quais são os riscos envolvidos naquela nova investida. Durante o encontro, Silvana não conseguirá esconder sua preocupação. Ela explicará toda a situação, relatará as ameaças feitas por Pilar e confessará seu medo de que Tiago seja forçado a passar por um processo humilhante apenas para satisfazer os interesses da rival. O advogado ouvirá atentamente cada detalhe antes de responder. Para surpresa dela, a avaliação jurídica será muito mais favorável do que imaginava. O especialista explicará que Pilar não possui autoridade para exigir um exame de DNA por conta própria. Segundo ele, nenhum herdeiro pode ser obrigado a realizar esse tipo de procedimento apenas porque outra pessoa levantou suspeitas sem apresentar provas concretas. Além disso, o advogado ressaltará que existe uma importante diferença entre um pedido informal e uma determinação judicial. Sem uma ordem da justiça, Tiago não tem obrigação alguma de se submeter ao exame. A informação trará enorme alívio para Silvana. Pela primeira vez em semanas, ela sentirá que existe uma maneira de enfrentar os ataques da rival sem colocar o filho em uma posição vulnerável. Ainda assim, o advogado recomendará cautela. Segundo ele, Pilar pode tentar prolongar a disputa utilizando recursos judiciais e criando novas contestações ao inventário. Embora isso não signifique que ela tenha razão, pode gerar desgaste emocional para todos os envolvidos. Ao deixar o escritório, Silvana estará muito mais confiante, mas também consciente de que a guerra está longe de terminar. Determinada a impedir que Tiago seja consumido pela ansiedade, ela irá procurá-lo imediatamente. O rapaz estará inquieto, imaginando os próximos passos de Pilar e temendo que a situação fuja do controle. Ao encontrar o filho, Silvana fará questão de transmitir toda a segurança que recebeu durante a consulta.
Ela explicará detalhadamente o que ouviu do advogado e deixará claro que ninguém pode obrigá-lo a fazer o exame naquele momento. Tiago ouvirá tudo com atenção. Apesar do alívio inicial, ele continuará indignado com a perseguição da rival. Para ele, Pilar não demonstra qualquer respeito pela memória de Arthur, nem pelos laços familiares que deveriam unir os herdeiros. Silvana concordará. A mãe afirmará que toda essa movimentação não passa de uma estratégia cuidadosamente planejada para enfraquecê-lo. Segundo ela, Pilar sabe que dificilmente conseguirá derrotá-lo pelos caminhos legais tradicionais. Por isso, tenta criar dúvidas, espalhar suspeitas e gerar conflitos capazes de comprometer sua estabilidade emocional. A conversa fortalecerá ainda mais a relação entre mãe e filho. Pela primeira vez desde o início da nova crise, Tiago começará a perceber que não está sozinho nessa batalha. Com o apoio de Silvana e o respaldo jurídico que recebeu, ele recuperará parte da confiança que vinha perdendo nos últimos dias. Enquanto isso, Pilar continuará tramando. Longe de desistir, ela reunirá aliados e passará a estudar novas maneiras de contestar a participação do rapaz no inventário. Obcecada pela fortuna dos Brandão, a vilã estará disposta a ultrapassar qualquer limite para alcançar seus objetivos. O que ela ainda não imagina é que sua insistência poderá acabar produzindo o efeito contrário. Quanto mais tenta atacar Tiago, mais ela fortalece a união daqueles que desejam proteger o legado deixado por Arthur. E, aos poucos, pessoas que antes permaneciam neutras começam a enxergar suas verdadeiras intenções. Com a disputa pela herança entrando em uma fase cada vez mais intensa, a tensão promete dominar os próximos capítulos. De um lado, Pilar segue determinada a derrubar o principal herdeiro que atrapalha seus planos. Do outro, Silvana e Tiago se preparam para enfrentar mais uma batalha, agora amparados pela lei e pela certeza de que a verdade está ao lado deles. Mas uma pergunta permanece no ar. Até onde Pilar será capaz de chegar para colocar as mãos na fortuna dos Brandão? E quais serão as consequências quando suas próximas armações finalmente vierem à tona?